A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma lição. Hoje a lição de número 7, o Deus que cura. O nosso texto áureo vai dizer assim, ó: o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmos 103, verso 3. Hoje eu quero convidar o Gabriel para estar aqui comigo. Ele está vindo de olhos vendados. Devagar, Gabriel, devagar. E olha só, crianças. O Gabriel tá aqui. Fala oi para as crianças lá, Gabriel. Oi, crianças. As crianças estão aqui. Oi, crianças. Mas não, estão aqui mesmo. O Gabriel vai estar, ó, a tia Ju vai dar alguns objetos para ele tentar adivinhar, ó, Gabriel, Oi. o que é e para que serve, tá bom? Fica um pouquinho mais para frente assim, isso. Vamos, ó, vocês crianças, ó, quietinho, vamos lá. Ele não tá enxergando alguma coisa, Gabriel? Não. Esse é muito fácil, crianças, acho que ele vai adivinhar. Você tem que falar o que é e para que serve. Cadê? É um garfo. Um garfo, e para que serve? Comer. Para comer. Acertou, né? Vamos lá, mais um. Esse aqui. Credo. O que é, será? Acho que é uma peneira. Peneira. E para que serve a peneira? Peneirar. Para peneirar, isso mesmo. E agora? Será que ele vai adivinhar, crianças? Que medo. Que medo. Não vai machucar você, Gabriel. Vamos lá. É uma chave inglesa. Chave inglesa? Não, é uma chave de fenda. É. Uma chave de fenda. E para que serve? Acho que é pra parafusar. Isso, parafusar. Desparafusar também. Isso, e desparafusar também. Será que ele vai saber, crianças? Não sei. Vamos lá. Daqui este. Coisa. Que troço pesado. Ah, é uma... Como é que é o nome disso? É de pegar arroz, é uma espumadeira. De pegar arroz. Será que é de pegar arroz isso? É uma espumadeira. É de fritar e de pegar arroz. Isso, de fritar e tirar as coisas do fogo, no óleo, né? Isso Fritar mesmo. batata frita, a gente tira a batata frita com esse daqui. E Então é não é da só arroz. de tirar arroz, É né? verdade. É de pegar frituras. E o último, crianças, não sei se ele vai saber. O que será que é isso? Cadê? Isso aqui, que horror. Ui, é um bicho. É um não, pincel. É um pincel. Para que serve, Gabriel? Pra pintar. Isso, para pintar, né? Isso mesmo, parabéns. Pode tirar as vendas. Isso mesmo, olha só. Tudo você acertou. E sabe por que você acertou? Por quê? Porque você sabe para que funciona. Você conhece essas coisas, por isso que você acertou. E na historinha de hoje, sabe, criança? Sabe, Gabriel? A tia Ju vai contar a história de uma menininha que sabia do que ela estava falando. Legal, né? Muito legal. Então vamos lá? Vamos lá. Obrigado, Gabriel. Bate aqui. Isso. Então, crianças, a história de hoje vai falar de alguém que realmente sabia do que estava falando. Como assim, tia Ju? A nossa história está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. E fala de uma menina, a tia Ju já contou essa história para vocês. Fala, olha, de uma menina que ela era uma prisioneira. E ela estava prisioneira lá na Síria. Verdade. Certa vez, numa batalha, existia um comandante que se chamava Naamã. Ele foi guerrear contra Israel. E como eles venceram a batalha, ele levou algumas pessoas prisioneiras. E dentre essas pessoas estava essa menina. E ele falou, vou levar ela prisioneira, mas vou deixar ela para ajudar a minha senhora lá em casa, né? Os afazeres domésticos, né? Ajudar a limpar, arrumar a casa. E deixou ele lá, ó, com a sua
esposa, com a sua senhora. Só que aquela menina, ela, ao invés de ficar em casa chorando, né? Falando, ai, por que eu fui presa, né? Por que Deus permitiu tudo isso, né? Ela estava lá fazendo tudo bem certinho. E certo dia, ela notou que Naamã, ele tinha os probleminhas na sua pele. Ele era leproso. E ele falou assim, e ela falou assim para sua senhora: ah, se Naamã conhecesse o profeta que existe lá em Samaria, com certeza ele seria curado da sua lepra. Ela, nossa, foi contar para o seu esposo. Assim, falou a menina que você trouxe como prisioneira. Ela falou que existe lá em Israel um profeta que pode te curar dessa lepra. Ah, Naamã ficou entusiasmado e ele foi falar, sabe com quem? Com o rei da Síria. Foi falar, olha, rei, a menina falou que tinha um profeta que poderia curar a minha doença. Esse rei não pensou duas vezes, sabe o que ele fez? Escreveu uma carta lá para o rei de Israel, falando assim, olha, rei, estou mandando Naamã, o comandante do meu exército, para que tu cures ele dessa doença. E carregaram, né, os animais com ouro, com prata, com várias coisas, com vestes, né, que eles levavam vestes também, como um presente, carregaram e foi, né? O Naamã e as pessoas do seu exército foram lá até o rei de Israel. Chegando lá no rei de Israel, o rei de Israel, a hora que abriu a carta e leu, ele acha que eu sou Deus para curar ele dessa doença? E o rei falou assim, acho que o rei da Síria quer fazer guerra contra nós, porque ele quer que eu cure alguém de doença, sendo que eu não sou Deus. Só que o profeta que a menininha falou, Eliseu, ele ficou sabendo dessa história, estava lá na casa dele. E falou assim, manda Naamã vir até mim, que eu vou mostrar que existe um Deus em Israel. Quando Naamã foi lá atrás de Eliseu para falar com Eliseu, Eliseu já tinha falado com Deus, né? E Deus já tinha falado que ele ia lá. Quando ele chegou, você acha que Eliseu conversou com Naamã? Eliseu mandou o seu criado falar com Naamã. Falar assim, olha, Naamã, é para você se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Só que o Rio Jordão, crianças, ele era um rio que vinha lá de cima, lá do Monte Hermon, e ia descendo, até chegar lá no Mar Morto. E como era um rio que ia descendo, ele trazia com ele muitas sujeiras, era um rio meio sujo. E daí Naamã falou assim, porventura, não tem os rios muito mais limpos lá onde eu moro? Eu poderia me banhar naqueles rios que são muito mais limpos, muito mais bonitos. Só que Deus tinha um propósito. E ele falou, e cadê esse profeta que não veio falar comigo, que mandou o seu servo para falar comigo? Eu achei que se eu viesse até aqui tão longe, ele ia colocar a mão na minha cabeça e ia orar e eu seria curado da lepra. E não tomar banho nesse rio sujo, né? Ele pensou assim. Só que daí os seus companheiros falaram assim, viu, Naamã? Por um acaso, se ele pedisse algo mais difícil para você fazer, será que você não faria? Naamã pensou, verdade, então eu vou me banhar naquele rio, mesmo ele sendo meio sujo, né? E eles foram até o rio. Tia Ju trouxe o rio para nós aqui, né? E eles foram até o rio. Então, Naamã chegou lá, tirou suas vestes, né? Ó, de capitão da guerra, olha só. Comandante do exército,
tirou as suas armas, as suas coisas. Olha só. E foi se banhar no rio. Quantas vezes mesmo, crianças? 7 vezes. Olha só. Então, vamos lá, vamos contar. Vamos lá, Gabriel, ajude eu. Saiu limpinho? Não. 2. Agora acho que saiu umas manchinhas. Não? Vamos lá. 3. 4. 5. 6. Ele já estava desistindo, né? Imagine, 6 vezes, ó. Nenhuma manchinha, nada tinha saído. Eu já estava meio assim. Ai, meu Deus, só falta um, né? E ele foi o mergulho mais difícil que ele fez. Bem devagarinho. Fecha o ar. 7. 7 vezes. E ele mergulhou naquele rio chamado Jordão. Vamos esquecendo ele lá dentro. E ele se mergulhou tão fundo, tão fundo, tão fundo. Falou, será que vai dar certo? Será? E ele saiu daquela água. O que vocês acham? Será que ele saiu curado? Será? E ele saiu limpinho, ó. E saiu até feliz, dando risada, viu? E sabe o que ele fez, crianças? Ele foi lá, colocou novamente as suas vestes. Olha só. Opa, nem rosque, né? Colocou as suas vestes. Olha só. Vamos tirar aqui o Jordão. E foi lá conversar com quem? Com Eliseu, olha só. E foi agradecer Eliseu, né? Por ele ter, né? Curado ele da lepra. Quem curou ele? Deus. Deus curou através do seu profeta, né? E sabe por que tudo isso aconteceu, crianças? Sabe por quê? Olha só. Porque essa menininha aqui, ela conhecia do que ela estava falando. Como o Gabi que veio aqui, ele só falou que era uma chave de fenda, porque ele sabia o que era uma chave de fenda. Mas se eu desse um objeto que ele nunca tinha visto na vida, ele ia falar, não sei o que é, né? Essa menina, ela conhecia a Deus. Então, ela podia falar o que Deus era, né? E que Deus curava, né? Na história de hoje, é que o título é o Deus que cura. Ela sabia que aquele Deus que estava lá em Israel curava. Então, ela conhecia Deus. E a tia Ju, né, através dessa história, quer que vocês também conheçam a Deus, né? As tias que estão ensinando a lição, né? As outras lições também. Querem que vocês conheçam cada vez mais o Senhor, né? E, né, para que vocês possam ser como essa menina, como essa criança. Falar daquilo que vocês conhecem. Vocês já falaram de Deus para alguém? Eu já falei, olha, aquele Deus é um Deus de amor, aquele Deus é um Deus que perdoa, aquele Deus é um Deus maravilhoso. A tia Ju já falou. Então, né, que nós sejamos como essa criança, né, que foi lá e falou daquilo que ela conhecia. E vocês também podem falar daquilo que vocês conhecem, né? Porque Deus é um Deus de amor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa aula, Senhor, o qual nós aprendemos que Tu és o Deus que cura. Deus querido, nos abençoa, continua, Senhor, abençoando cada criança, Senhor, que está assistindo essa aula, continua abençoando a sua família e que nós possamos, Senhor, continuar conhecendo a Ti como essa criança, Senhor, que conhecia a Ti e poderia falar, Senhor, das maravilhas que Tu faz. Continua conosco, Senhor, abençoando cada um conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém? E o desafio dessa semana é vocês fazerem um desenho bem bonito, um desenho que vocês quiserem.
falando o que Deus é para vocês. Para mim, não, para mim Deus é um Deus de amor. E a tia Ju vai fazer um desenho dizendo que Deus é um Deus de amor. Mas vocês podem fazer, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que ajuda, Deus é um Deus maravilhoso. Então, vamos fazer um desenho? A tia Ju também vai fazer e postar no grupo, tá bom? Espero o desenho de vocês. Um beijo, fiquem na paz do Senhor.